Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino, seja muito bem-vindo ao Vossa Excelência, a Memória. Este é o ano do urbanismo na Câmara Municipal de São Paulo e existe uma sigla muito falada aqui neste plenário, que é o CEPAC, o Certificado de Potencial Adicional de Construção. É um instrumento, um mecanismo de captação de recursos. De um lado, a Prefeitura vende estes títulos para o setor imobiliário poder construir prédios maiores. E de outro, ela usa estes valores para investir em locais que necessitam de habitação, por exemplo. Projeto do nosso entrevistado de hoje, Marco Cintra. Cintra é doutor em Economia pela Universidade de Harvard, vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas. Já foi secretário municipal de Planejamento e também do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E vereador, claro, por 2 mandatos, de 93 a 96 e de 2009 a 2012. É um prazer incrível receber o senhor aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vivi. É uma alegria saber que a Câmara Municipal de São Paulo está revendo a sua memória, não é? Mostrando o que já fez para a cidade, para o país, e eu espero poder colaborar um pouquinho contando algumas histórias interessantes aqui para vocês. O senhor fez muito. Só de ter criado esse projeto do CEPAC, o senhor não imagina o quanto a gente escuta esse nome aqui. Pois é, o CEPAC tem uma história interessante que às vezes não é contada. Nas gestões anteriores a 1992, a cidade de São Paulo tinha um convênio com o Canadá. E parte desse convênio era o aproveitamento da experiência que eles tinham de planejamento urbano, e eles faziam esse planejamento urbano através da outorga onerosa, ou seja, a municipalidade garantia determinados condicionamentos de construção, de aproveitamento de área, mas, em compensação, pedia algum pagamento por parte do empresário. Isso começou a ser utilizado aqui em São Paulo no tempo do Jânio Quadros ainda. Olha só. E na gestão anterior, a 92, quando eu assumi primeiro como secretário de Planejamento e depois como vereador, a ex-prefeita que antecedeu ao Maluf... A prefeita Luísa Erundina. Luísa Erundina, exatamente. E ela tinha um mecanismo que era chamada... as empresas ofereciam projetos de construção de prédios e ofereciam um número de imóveis de habitação social em troca, eram chamadas operações interligadas. Né? Isso era um processo, Viviane, negociado, ou seja, o empresário vinha até a Secretaria do Planejamento, ele falava, olha, eu quero desenvolver um determinado projeto nesta área, a cidade dizia quais eram os requisitos, o que ele poderia fazer ou não, e em troca ele oferecia 100, 200, 300 HIS, habitação de interesse social. Né? Mas era uma negociação feita olho no olho, individualmente. Quer dizer, o secretário sentava com o empresário ou alguém da Secretaria do Planejamento sentava com o empresário e negociavam qual era, digamos, a compensação, a contrapartida para o oferecimento dessa autorização. Não tinha base legal, o senhor diz? Não havia base legal, quer dizer, a legislação previa isso, mas eu achei como secretário de Planejamento que era um mecanismo muito rudimentar. Nós precisaríamos melhorar esse mecanismo de negociação entre a prefeitura e os empreendedores imobiliários, os desenvolvedores, digamos, do espaço urbano da cidade de São Paulo. Aí, quando eu voltei e reassumi a minha cadeira... Como líder, já chegou aí chegando. Eu fiquei praticamente 1 ano e pouco, quase 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano, na Secretaria do Planejamento, e voltei para ser o líder do governo aqui na Câmara dos Vereadores, e aí apresentei um projeto que era, digamos, uma evolução, um passo adiante da operação interligada. E isso era o seguinte, a Prefeitura emitiria um título. Esse título, como é o CEPAC hoje, seria adquirido pelos empreendedores, eles seriam emitidos para determinadas regiões da cidade e, a partir daí, esses títulos seriam negociáveis entre empreendedores. Em realidade, esse mecanismo acabou sendo
implementado de maneira um pouco diferenciada daquilo que eu havia imaginado. Acho que ainda existe espaço para ele evoluir. O que eu imaginei é que o título, uma vez definido uma operação urbana e definido o montante de CEPACs e as características dos CEPACs, eles seriam vendidos num leilão público e transacionados livremente no mercado, mas sem novas emissões. E a partir daí eles seriam quase que um título mobiliário. Poderia haver, por exemplo, fundos de investimento em CEPACs e assim por diante. Isso garantiria um fluxo de recursos para a prefeitura mais contínuo, mais permanente e, sobretudo, sem uma negociação e sem leilões intercalados ao longo do período de andamento da operação. Eu fiquei muito feliz de ver que essa ideia progrediu. O CEPAC hoje é usado em São Paulo e em muitas outras cidades do Brasil, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, teve aquele projeto do Porto Maravilha, que foi todo ele montado em cima dos CEPACs. É a base das operações urbanas que a gente debate aqui. Bom, quer dizer, em primeiro lugar, existe uma operação urbana que define, né, qual a característica que se deseja dar àquela determinada localidade ou região ou aquele projeto, e em cima desse projeto e do custo desse projeto se emitem os CEPACs. É um instrumento maravilhoso, moderno, com a grande vantagem de que os investimentos que precisam ser feitos naquela região, como parte da operação urbana, eles são antecipados à prefeitura. Ela não precisa, digamos, usar os seus recursos para fazer os investimentos a fim de atrair investidores privados. Não, o próprio investidor privado, antevendo aquela operação urbana, compra os títulos, evidentemente prevendo uma valorização desses títulos, e com isso o próprio investidor está financiando os investimentos sociais que a prefeitura deveria fazer. Então é um instrumento muito interessante, mas teve muita dificuldade aqui para passar. Isso que eu ia perguntar. Assustaram, criticaram, não entenderam. O que aconteceu na época? Porque demorou para ele entrar em vigor. Em realidade, a grande crítica e, na época, a grande oposição ao governo Maluf era o PT. Né? Quer dizer, o Maluf, o período em que ele foi, principalmente nesse período, 92 até 96 e depois no governo Pitta, o grande adversário desse grupo político era o PT. E o PT criticava muito o projeto, dizendo que a prefeitura estava entregando a sua competência, a sua autoridade de legislar ao setor privado, vendendo esse direito ao setor privado, e que o CEPAC seria uma negociação em detrimento do interesse público e a favor do interesse privado. De tal forma que o interesse privado estaria comprando, digamos assim, o setor público para atender aos seus objetivos. O que, evidentemente, é uma visão muito equivocada. Porém, ela ganhou uma certa visibilidade no debate público, né? Houve algumas ações contrárias ao CEPAC, e um vereador, na época, um grande amigo meu, né, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, o Faria, ele entrou com um requerimento alegando que não houve uma audiência pública na comissão de urbanismo, que era presidida pelo vereador Toninho Paiva na época, e que a falta daquela audiência pública maculava toda a apresentação do projeto, a aprovação do projeto, e acabou indo na justiça. E na justiça ele ficou retido lá, provavelmente durante acho que uns 6 anos. Por anos e anos. Ele só foi, de fato, sancionado no governo da Marta Suplicy, quando a Marta assumiu a prefeitura. Aí ele foi sancionado, nem mesmo por ela, foi sancionado pelo presidente da comissão de urbanismo na época, que foi o vereador Toninho Paiva. O presidente da Câmara era o Colassono, Miguel Colassono. E a partir daquele momento, o CEPAC ganhou, digamos, corpo, ele começou a funcionar. Mas durante esse período ele teve uma espécie de dificuldade
legislativa para operar. Mas mesmo assim ele funcionou, e a primeira operação urbana, que foi a Operação Urbana Faria Lima, ela foi feita de maneira improvisada, não foi exatamente nos moldes previstos no projeto, mas funcionou. O que interessa é que terminou bem, hoje é um projeto que está funcionando muito bem. E olha, eu digo, Vivi, é uma grande contribuição que não eu fui simplesmente o instrumento de uma modernização que os economistas falavam e que seria um ritmo natural de desenvolvimento do instrumento da operação interligada. Mas foi uma grande contribuição que a nossa cidade deu para o urbanismo brasileiro, porque em seguida eu fui ser deputado federal, e ao ser deputado federal foi aprovada o Estatuto da Cidade. E no Estatuto da Cidade, eu como deputado federal na época, incluí o instrumento do CEPAC, portanto ele hoje é um instrumento não apenas municipal, mas um instrumento que se aplica a todas as cidades brasileiras, a partir desta Câmara Municipal e dos debates que ocorreram aqui exatamente nesse recinto. Muito obrigada por essa contribuição tão importante. A gente vai chamar então um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Vossa Excelência à Memória. Não sai daí, até já! Vossa Excelência, a memória. De volta com Vossa Excelência à Memória, que hoje tem a honra de entrevistar o pai do CEPAC, viu, gente? O ex-vereador Marcos Cintra, doutor em economia pela Universidade de Harvard, vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, tem uma história enorme na academia e também na política. Uma curiosidade minha é saber por que o senhor fez esse caminho? Porque muita gente diz, na teoria ali na aula é fácil, vem aqui para o plenário para você ver o que é bom. O senhor fez essa experiência, e aí? Essa, olha, é uma pergunta interessantíssima, né? Em realidade, eu me interessei pela política, Vivi, a partir de um outro projeto que também marcou muito a minha vida política, que é o projeto do Imposto Único. Sim. Né? E eu, como professor da Fundação Getúlio Vargas, eu discutia em sala de aula um projeto de reforma tributária que acabasse com esse manicômio tributário que existe hoje no Brasil e já existia também lá atrás. E houvesse uma simplificação radical com apenas um imposto, e eu sugeri na época um imposto sobre a movimentação financeira. Né? Então, um único imposto sobre a movimentação bancária, assim. Que depois virou a CPMF. Em realidade, o projeto que eu havia proposto, ele foi utilizado pelo governo Fernando Henrique Cardoso e transformado na CPMF. Só que o meu projeto era o seguinte: existiria apenas um imposto, estilo CPMF, mas acabariam todos os outros. Ele seria o único tributo. Já o governo federal aproveitou a ideia, ao invés de criar o imposto único, criou um imposto a mais, que foi a CPMF, o que deixou todo mundo muito frustrado e criou uma antipatia muito grande com relação a esse tributo. Mas, de qualquer maneira, esse tema estava sendo muito discutido na época na academia. E eu me interessei em apresentar esse projeto para ser transformado em lei, para virar verdade, né? Para virar realidade. Eu não queria ficar só trabalhando no reino das ideias, nas salas de aula, que logicamente, é o papel do professor, mas eu quis dar um passo além. Vamos transformar isso em realidade. E a primeira intenção minha foi começar uma carreira política na verdadeira escola de política, que é a vereança, que é o cargo eleitoral mais difícil que existe. É muito mais difícil ser um vereador do que um deputado estadual e muito mais do que um deputado federal. Por quê? Porque você enfrenta olho no olho as necessidades da sua cidade, né? O contato com o eleitor é muito próximo e, o mais importante de tudo, você se sente parte ativa do processo de tomada de decisões. Num estado como São Paulo, você não tem aquela ligação direta, você não vê a obra do seu trabalho sendo realizado. O vereador não.
O vereador ele tem contato direto e ele tem mais influência a um número menor de pessoas. E numa cidade como São Paulo, que representa 15% do PIB brasileiro, sendo dirigida por 51 vereadores, você tem muito mais influência, você sente muito mais capacidade de fazer as coisas do que sendo um deputado em 513, num país do tamanho do Brasil. Então, o meu primeiro desafio foi me eleger vereador. E, de fato, vim, né, me elegi vereador, fui para a Secretaria do Planejamento e daí eu evoluí. E acredito que fiz a opção correta. Esta casa é uma escola de política, porque aqui você começa pelo mais difícil, você passa pela prova mais rigorosa de todas, que é o eleitor, o contato direto com o eleitor. E a partir daí você vai galgando outras posições, e foi o que eu fiz. Fui para deputado federal, concorri a vice-prefeito também aqui na cidade de São Paulo, concorri à prefeitura. É isso que eu ia falar, prefeito. No ano de 2000, do ano 2000 eu fui candidato a prefeito também. Pelo PL. Pelo PL na época. Enfim, e a partir daí as experiências vão se acumulando, principalmente com as figuras notáveis que eu tive a oportunidade de conhecer aqui nessa casa. Muitas dessas pessoas depois se tornaram políticos influentes, outros permaneceram aqui dando a sua contribuição para a cidade, de modo que, olha, esta casa tem muita história para contar para o Brasil, deixa muitos exemplos importantes, mas é um laboratório fantástico para quem quer e gosta de fazer uma boa política. Eu vi uma notícia aqui, dando uma pesquisadinha, uma notícia de 93, do Diário Popular, que no primeiro dia que o senhor chegou aqui como vereador, eram 5 horas da tarde. O senhor chegou aqui, a sessão já tinha terminado. E aí o senhor ficou meio frustrado, assim, com o ritmo do Legislativo, né? Falou, nossa, mas 5? Né? O que aconteceu? Cadê todo mundo? Esse é um exemplo de que, às vezes, o ritmo, que não é, de repente, igual ao da universidade, que é próprio do Legislativo, incomodava o senhor por ser devagar demais, às vezes? Olha, isso incomoda muito quem não milita na política. Agora, quem milita na política sabe que a política não é feita só em plenário, pelo contrário. O plenário é quando o coroamento de todo o trabalho político fora desta casa, fora desta sala, às vezes fora do gabinete, junto às comunidades. O plenário é quando o resultado de todo esse trabalho é trazido, relatado aos demais companheiros e votado. Muita gente acha que o trabalho de um legislador, de um deputado, de um vereador, é ficar 24 horas por dia dentro do plenário. Não, um deputado ou um vereador que faça isso não está cumprindo seu papel, ele tem que estar na rua. Isso faz com que muitas vezes as sessões sejam curtas. Por quê? Porque os vereadores estão trabalhando em comissões, estão fazendo visitas, estão fazendo reuniões em comunidades. Então é muito instável isso, ele tem um ritmo que é ditado pela urgência das medidas a serem adotadas. Então, isso não me surpreendeu, mas surpreende muito a opinião pública, que mede, muitas vezes, a eficiência de um vereador pelo número de vezes que ele está em plenário, pelo número de vezes que ele usa a tribuna. Isso não é necessariamente uma boa medida, né? O trabalho, às vezes, é muito mais amplo do que parece. Eu me lembro, na Câmara dos Deputados, por exemplo, teve lá um deputado, o deputado Delfim Neto, quer dizer, uma figura carismática na política brasileira e um dos grandes influenciadores da política econômica brasileira. Raramente ele usava o plenário, acho que eu vi ele falar em plenário uma ou duas vezes. Olha na só. tribuna. Ele ficava em plenário, mas na tribuna ele falava muito pouco, né? E mesmo no plenário, ele também era uma pessoa muito discreta, não se manifestava muito mais nos bastidores. Ele devia contribuir. Ele influenciava todas as decisões. A mesma coisa com o Roberto Campos também. Ele era um grande orador, mas não usava a tribuna com tanta frequência, não. Mas é isso, o ritmo dos trabalhos numa Câmara Legislativa, elas são muito adaptáveis e muito instáveis, mas isso reflete
um trabalho externo que tem que ser feito. Não é necessariamente demonstração de desorganização ou de falta de vontade dos vereadores de trabalharem quando encerram uma sessão cedo, porque não houve consenso, não havia necessidade realmente, não houve condições de se tomar uma decisão, suspende-se a sessão. Eu acho isso natural. Bom, o senhor falou dessa questão do ritmo, que o senhor também foi aprendendo a se adaptar, mas tem a questão também das práticas de política que acontecem aqui, né? Os diálogos, as trocas, né? Os debates, muitas vezes as indicações de cargos também que acontecem. E eu queria saber como é que o senhor enxergou tudo isso. O senhor participou uma vez de um debate na Folha, que o senhor falou que essa troca de favores tinha promiscuidade, às vezes, entre legislativo e executivo, se mostrou muito assustado com isso e disse que a linha é muito tênue ali da compra de voto para indicação de cargo. Por que o senhor achava isso? Pois é, esse é uma frustração, não digo, é uma crítica que eu faria ao nosso sistema político, não é? Nós temos 3 poderes, teoricamente independentes, devem ser harmônicos, porém independentes. Mas, por exemplo, no tempo que eu estive aqui nessa casa, a influência do Executivo era muito forte, né? O Executivo praticamente ditava, através do seu grupo político, os rumos que a casa deveria tomar, as decisões a serem adotadas, os debates. E eu notava que a prioridade que esta casa dava era muito mais aos projetos que vinham do Executivo do que aos projetos do próprio Legislativo. Isso tem sido uma tradição brasileira, né? Eu acho que a influência, o poder do Executivo é muito forte sobre o Legislativo. Eu sinto que isso está começando a mudar agora. Por exemplo, no governo federal, nós estamos vendo hoje, 2022, né, o Legislativo assumindo uma força muito maior. Esta casa também hoje, ela dialoga com o prefeito quase não, em condições de igualdade. Né? Melhora os projetos vindo. Os projetos são melhores, existe mais autonomia. Naquele tempo era menor, não era menor. Nesse sentido, eu acho que houve uma evolução muito positiva, né? Lógico, isso vai envolver, como de fato existe no mundo inteiro, num sistema presidencialista, essa interação, essa participação do legislativo no poder executivo. E isso não é troca de favores, isso é uma coparticipação, é uma cogestão, aonde, logicamente, os 2 poderes se somam para uma boa gestão. Isso não tem nada a ver com as corrupções pessoais, com personalidades que que se desviam do desejável. Logicamente isso acontece, mas nós não devemos generalizar e achar que esta é a regra. Não é. Mas quando existe, e existiu muito e continua existindo ainda, menos, mas ainda continua existindo, no Brasil todo, eu acho que ela tem que ser criticada, sim. E tem que ser coibida, sobretudo. Uma ideia que o senhor levou para a Câmara dos Deputados foi uma proposta de emenda à Constituição para reduzir o número de vereadores e extinguir os vencimentos, né? Terminar com os salários nas cidades pequenas. O senhor lembra por que o senhor fez isso? E foi um dos momentos mais angustiantes que eu tive na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque, olha, eu realmente acredito que a vereança, como eu disse, ela é quase que uma contribuição que o indivíduo deve dar à sua cidade, né? Uma cidade como São Paulo, não, é diferente. Isso aqui é uma metrópole. E alguém que assume o papel de vereador tem que se dedicar a tempo integral à sua missão, à sua função. Então, cidades grandes estão um caso à parte. Mas eu vejo as câmaras municipais de pequenas cidades do interior, etc., como uma contribuição que o cidadão dá à comunidade. O farmacêutico não deixa de ter sua farmácia para ser vereador, né? As sessões ocorrem às vezes à noite, uma vez por semana. A mesma coisa acontece com o médico, a mesma coisa acontece com o comerciante. Então eu acreditei naquele momento que, em primeiro lugar, eles não deveriam ser remunerados por isso, como aliás não eram
Antes de 64, os vereadores não eram remunerados. Não recebiam um salário. Eles não recebiam salário, né? Depois passaram a receber, mas eu achei que em cidades pequenas realmente isso seria um desperdício de recursos, isso não concorria com a atividade privada dos vereadores, mas quando eu apresentei esse projeto na Câmara dos Deputados, o mundo caiu em cima da minha cabeça. Foi uma reação fortíssima de deputados, de vereadores e de associações de vereadores, dizendo que não, que isso aí era devido, que o trabalho era muito intenso. E eu sempre fui contra, né, esse número excessivo de assessores, de salários, salas e etc. para vereadores de cidades pequenas. E na primeira comissão que eu apresentei na Câmara dos Deputados, o projeto foi derrotado e arquivado, né? Apesar de todos os meus, esforços. Valeu a intenção. Mas você sabe que o meu pai foi deputado federal, quando a capital ainda era no Rio de Janeiro. E ele foi líder de um dos grandes partidos na década de 50, que era o PTB, né? E ele contava, a bancada do PTB, na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, os deputados não tinham salas, não tinham secretárias particulares, não tinham assessores. Cada partido tinha um salão assim do tamanho desse, onde todos os deputados na época do PTB ficavam naquela sala, tinha uma secretária para todo mundo, e acabou. E o Brasil funcionou, e as coisas andavam. E os deputados produziam da mesma forma que estão produzindo hoje, sem essa riqueza de assessorias, estruturas, etc., que custam muito para o país, né? E há muitos países do mundo que dão exemplos desse tipo, Suécia, os países escandinavos particularmente. Outros países também são gastam muito também, como os Estados Unidos, outros grandes países. Quer dizer, nós não somos, digamos, diferentes dos outros, mas eu acho que está havendo algum excesso. E eu queria começar coibindo alguns desses excessos na Câmara dos Vereadores, não consegui. Mas eu acho que existem justificativas para essas coisas, mas o eleitor é que é o juiz final de tudo isso. Professor, muitíssimo obrigada por tantas iniciativas bacanas, pela contribuição que o senhor deixou aqui nessa história. Foi um prazer receber o senhor aqui. Eu é que agradeço e quero dar aí à TV Câmara os meus cumprimentos por esse programa, por esse resgate da memória da casa e, sobretudo, enfatizando, como eu disse, a contribuição que essa Câmara está dando à cidade de São Paulo e ao país como um todo. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. O Vossa Excelência Memória fica por aqui. Até a semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau.